Estamos de volta com o Panorama TVC e o assunto agora é segurança no ambiente laboral. A campanha Abril Verde alerta para a prevenção dos acidentes de trabalho e também das doenças ocupacionais. Sobre esse assunto, eu converso com Daniele Gomes, que é gerente do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste. Daniele, muito obrigada pela presença, mais uma vez aqui conosco. Eu que agradeço, Vivi, é sempre um prazer estar aqui. Vamos lá, Daniele, todo trabalhador que passa por um atendimento numa unidade de saúde e é reconhecida ali a possível relação desse atendimento com o trabalho, com um acidente de trabalho, o médico preenche uma ficha, né, que é a notificação de acidente de trabalho, e essa ficha é encaminhada ao Sereste. Com base nesse banco de informações, quantos acidentes de trabalho foram registrados aqui em Rio Preto em 2024? Em 2024, a gente registrou aproximadamente 5.929, né? Quase 6.000 acidentes de trabalho, que dá uma média aí de quase 500 acidentes por mês. Né? Nossa, é um número muito expressivo, né? E esse ano, nós, até o momento, né, eu tenho os dados parciais. Primeiro trimestre, né? Isso, até o final de março, nós temos aí 1.403 acidentes de trabalho. Daniele, e falando de óbitos, quando aí já são acidentes gravíssimos, né, provocando as mortes, quantas mortes foram no ano passado e se há alguma já registrada este ano? O ano passado nós tivemos 5 óbitos, né, com ocorrência aqui em São José do Rio Preto. Esse ano, graças a Deus, não tivemos nenhum óbito, né? Geralmente, nos anos passados, foram registrados acidentes, sim, no primeiro trimestre. Olha só! Mas esse ano, graças a Deus, não, né? Vamos ver como que vai ser o decorrer do ano e esperamos que não tenhamos aí os óbitos, né? E aí, desse total de acidentes, a maioria está ligado mesmo à execução do trabalho, à atividade, ou tem muita relação também com aqueles acidentes de trajeto? Quais são os números? Olha, a maioria são os acidentes típicos, né, que a gente fala, que é quando o trabalhador ele está desempenhando a atividade dele ou está na função, né, a serviço da empresa, né, porque nós temos os típicos fora da empresa também, Olha né? só! Por exemplo, quando vai fazer algum serviço na rua, externo, exato, prestar serviço em algum outro local, né, em algum outro estabelecimento, ou até tem os serviços de rede, né, de rede elétrica, rede de internet. Então, são acidentes típicos também que envolvem a atividade desses trabalhadores, né? E aí, os outros acidentes, né? Então, aproximadamente, nós temos cerca de 65% dos acidentes são acidentes típicos. Ok. E os outros, né, são os de trajeto que acontece no deslocamento de casa para o trabalho e trabalho para casa. Retorno, né? Isso. E quando a gente fala das causas desses acidentes, a gente pode apontar a falta de uso de equipamento de proteção, quais circunstâncias, né, estão relacionadas a esses acidentes? Vivian, nós temos um pouco de tudo, né? Falta de treinamento, falta de uso correto de equipamento de proteção individual, equipamento coletivo, manutenção em máquinas. Olha só. Né? Então, tem de tudo um pouco, né? Das causas, envolve várias causas, né? Nós não temos assim, é recorrente isso. Mas nós muito temos pulverizado mesmo. Isso, mas acontece muitos acidentes, manipulação de máquinas, né? E aí a gente tem falta de prevenção nessas máquinas, manutenção preventiva nessas máquinas, falta de treinamento, falta de supervisão, falta de utilização de EPI ou utilizando, né, o EPI incorreto. Né? O que mostra que tudo cabe dentro da prevenção ali, né? Se um trabalho anterior fosse executado, não se chegaria à condição dos acidentes. Sim, todo acidente ele pode ser evitado. Né? Então, temos que ter a consciência dos dois lados, né? A empresa sempre precisa entender a importância de adotar as medidas, né, dentro da empresa, e o trabalhador precisa ter a consciência de que cumprir aquelas medidas é importante para ele. E quando a gente fala de setores produtivos, Daniele, tem algum onde os acidentes são mais frequentes? Nós temos construção civil, né, que aí nós temos os pedreiros, pintor, né, todos os trabalhadores que estão dentro da construção civil.
A manipulação de máquinas também, nós temos metalúrgicas, temos fábricas, temos frigoríficos, açougues, né? Então vão ser setores, todos os setores que utilizam máquinas, geralmente são setores que têm um índice de acidentes maior. Tá, né? Certo. E a campanha também fala das doenças ocupacionais. Para a gente entender um pouquinho melhor, quais são essas doenças? Quais são as principais, né, as mais prevalentes? As doenças, ao contrário do acidente, porque o acidente ele é agudo, né? Acontece ali na hora, é fácil de ser identificado. As doenças não. As doenças elas começam ao longo do tempo, né? Não é de uma hora para outra, então é em consequência da atividade desse trabalhador ou do ambiente de trabalho. Então nós temos quais são esses riscos que levam aos adoecimentos, né? Exposição a ruídos, a produtos químicos, os estresse, né? Movimentos repetitivos. Então, nós temos doenças osteomusculares, né? Que são as Ler-Dort, temos os transtornos mentais, né? Relacionados ao trabalho, problemas de audição. Olha só. Respiratórios. Também. Dependendo do espaço ou produto com qual trabalha. Exatamente, as dermatoses também, que são a parte da pele, né? Então, nós temos doenças ocupacionais envolvendo todos esses tipos de riscos. Explica pra gente qual que é a atuação do Sereste diante desse cenário, diante desses números, né? Que ações vocês realizam? O Sereste hoje, ele atua em basicamente duas vertentes, né? Nós somos um serviço do SUS que trabalha na parte de saúde e segurança. Nós realizamos o atendimento especializado do trabalhador. Então, quando o trabalhador está adoecido, ele sofre algum acidente, ele pode nos procurar. Nós não fazemos o tratamento da doença, porque no SUS nós temos o centro de reabilitação, né, que é o lugar onde os pacientes são encaminhados. Mas nós avaliamos o caso desse paciente, né, desse trabalhador, como que aconteceu essa doença, como que é a atividade de trabalho dele. Nós visitamos o ambiente de trabalho dele para entender, né, se aquela doença que ele tem realmente pode ser decorrente à atividade que ele executa. E aí nós atuamos nesse ambiente para quê? Para que o tratamento desse trabalhador tenha resultado, porque não adianta nada ele ficar tomando remédio, fazendo fisioterapia, terapia ocupacional, sendo que esse ambiente continua adoecendo. Né? E para que outros trabalhadores também não adoeçam pelo mesmo motivo que esse adoeceu. Né? Então, esse seria nossa primeira vertente. E os outros, né, a partir das notificações, como você citou no início, que nós recebemos, nós conseguimos ver quais são os acidentes que estão acontecendo e quais os locais. Então, nós vamos até esse local, né, nós avaliamos o ambiente de trabalho para ver o que aconteceu. Né? Por que esse trabalhador se acidentou? E aí, diante disso, nós solicitamos para a empresa as adequações para evitar com que outros acidentes aconteçam. E também nessa visita, nós avaliamos todo o restante do ambiente para verificar se tem outros riscos presentes no ambiente de trabalho e poder atuar, né, para evitar que outros acidentes aconteçam. E essa relação com as empresas é de orientação mesmo, é educativa, não é punitiva, né? Não, nós não temos esse caráter punitivo, né? Nós fazemos os nossos termos de vistoria em saúde do trabalhador, nós entregamos para a empresa, orientamos ela, educamos ela, orientamos por que você deve fazer isso, porque às vezes fica parecendo que a gente está só do lado do trabalhador e não é isso, nós estamos do lado dos dois, porque quando a empresa ela cuida, né, desse trabalhador, ela também está cuidando da saúde econômica dela, porque isso evita indenizações, afastamentos, custeio de tratamento. Então, um acidente pode ficar muito caro para a empresa. Então, nós orientamos nesse sentido, né, que fazer a prevenção é também auxiliar a empresa. Nós estamos ali para os dois lados. Então, nós fazemos essas orientações, né, quando nós damos prazos para adequação e quando a empresa ela se nega a
a adequar o ambiente de trabalho, aí sim nós encaminhamos para outros órgãos para que seja adequado o local para que outro trabalhador não sofra. Exatamente. E o atendimento no Sereste é porta aberta? O trabalhador pode chegar ou ele é encaminhado por algum outro serviço? As duas coisas, né? Nós hoje somos porta aberta, então esse trabalhador ele pode solicitar o agendamento, né, indo até o local ou pelo telefone. E também pode ser encaminhado pela rede de saúde. Qualquer profissional de saúde pode fazer esse encaminhamento. Bacana. E aí, chega lá direto, é melhor ligar, fazer o agendamento para o atendimento? Qual que é a recomendação? Ligar, né? Porque aí ele liga, a gente vai ver a disponibilidade da agenda, mas nada impede também dele ir até o local. Se tiver o profissional disponível, a gente já realiza um acolhimento para entender o caso, né, desse trabalhador e fazer as orientações, porque lembrando que nós somos um serviço de saúde e segurança, então nós não atendemos demandas trabalhistas, previdenciárias, nem de SESMIT. É saúde. Exato, então alguns trabalhadores às vezes nos procuram com uma outra demanda, nós acolhemos, nós atendemos e aí orientamos exatamente qual o profissional que ele deve procurar. Bacana. Daniele, muito obrigada pelas informações, mais uma vez nesse trabalho de alertar a comunidade, alertar a população. E eu aproveito para deixar aqui os contatos do Sereste, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. O serviço fica na Rua São Paulo, número 2350, na Vila Maceno. O telefone é o 3212-9514. Então, você já sabe que temos esse serviço em Rio Preto e pode procurar ou indicar para alguém que esteja precisando.